Jornalismo Verdade. Jornal da Manhã WA. Tá chegando as ocorrências de Iturama e região, as principais ocorrências de Iturama dos últimos dias com a Sargento Gláucia. Olá pessoal, bom dia. Agora para vocês algumas ocorrências atendidas pela Polícia Militar em Iturama e região nos dias 11 e 12 de novembro. No dia 11, em Iturama, a vítima FOS relatou que por volta das 2 horas da manhã, a autora LPS foi à residência dele, a rua 20, momento em que a vítima acendeu a luz da área externa e foi ver o que estava acontecendo. A autora empurrou com força a porta e forçou a entrada e passou a procurar dinheiro pela casa. A vítima tentou, colocou a autora para fora e eles entraram em luta corporal. A autora o empurrou, jogou em cima de uma cama, causou alguns hematomas e lesões no corpo da vítima. A autora conseguiu encontrar dinheiro que estava nos quartos, levou consigo R$150 em moeda corrente. A vítima, que é idosa, conseguiu entrar em contato apenas ao amanhecer com familiares que acionaram o 190. De posse das informações, a guarnição foi até a residência da autora, a encontrando. E com ela foi encontrado alguns salgadinhos e a quantia de R$56 em notas variadas. Segundo a autora, esse dinheiro era proveniente de um programa que ela havia feito, porém ela não soube repassar local e nem o nome da pessoa que ela havia feito esse tal programa. A autora é conhecida no meio policial por furtos, uso de entorpecentes e outras infrações. A vítima foi conduzida ao pronto-socorro, passou por atendimento médico, teve algumas lesões constatadas, sendo escoriações no membro superior direito, joelho direito e esquerdo, além de hematomas em membro superior esquerdo. Foi dado voz de prisão à autora. Pessoal, no dia 11, em uma cidade de abrangência de nosso policiamento, houve um estupro de vulnerável. A Polícia Militar foi acionada pelo Conselho Tutelar, compareceu. Segundo a conselheira, uma criança chegou em um estabelecimento de ensino e foi percebido por uma cuidadora que criança estava queixando de dor em seu órgão genital. A cuidadora foi olhar o que estava acontecendo e percebeu alguns ferimentos. Levou a criança junto do Conselho Tutelar a um pronto atendimento e foi verificado que havia sido introduzido algo na criança. Segundo o relato da criança, a mãe da criança introduzia o dedo em seu órgão genital. Nós estamos transmitindo essa ocorrência com a única finalidade. Se você é cuidador, se você tem algum contato com crianças e adolescentes, se você perceber alguma mudança de comportamento, entre em contato com a Polícia Militar, com algum órgão de poder constituído para que possamos cuidar efetivamente de nossas crianças. As medidas cabíveis foram adotadas. No dia 12 de novembro, na rua Olegário Pádua Queiroz, em decorrência de uma operação, em razão de um disque denúncia, os policiais da 3ª Companhia efetuaram vigilância nas imediações da residência da autora LSR, 24 anos. Havia uma denúncia que aquele local realizava comércio ilegal de drogas. Foi solicitada a entrada na residência, foi autorizado, o pessoal adentrou, localizaram um cigarro de maconha. No quarto foi encontrada uma bucha também de maconha, sendo encontrado também um tablete dentro de um guarda-roupa, sendo este um tablete de maconha. Na cozinha da residência também foi encontrada uma bucha de maconha. Por esse motivo, a autora LSR, 24 anos, foi conduzida por tráfico ilícito de drogas. Na residência encontravam-se 2 crianças de 6 e 2 anos. O Conselho Tutelar ele foi acionado, o qual compareceu e acompanhou o desenrolar da ocorrência. O material foi apreendido e entregue à delegacia de polícia. Em Carneirinho, na rua Mato Grosso, especificamente em São Sebastião do Pontal, segundo o relato do solicitante, que é FC, 45 anos, quando ele chegou para fazer uma vistoria preliminar em alguns veículos que ficam estacionados no pátio do velório do distrito de São Sebastião, ele percebeu que em um dos veículos foi furtada a bateria. Foram realizados alguns levantamentos para se chegar à autoria do furto, porém até o momento sem êxito. E em Campina Verde, na rua Niterói, no São Vicente, durante a operação, a vítima
KDF, 32 anos, relatou que o autor, DMO, 38 anos, foi até um estabelecimento comercial, pediu uma cerveja, momento em que uma pessoa disse ao autor que lhe daria uma cerveja para que ele se retirasse daquele local devido a atritos ocorridos anteriormente, e que ao retornar com a cerveja para ser entregue ao autor DMO, ele já se encontrava com uma espingarda nas mãos, apontada em direção da vítima, dizendo que lhe daria um tiro. Em seguida, ele se retirou do estabelecimento. Novamente, ele retornou ao estabelecimento, momento em que ele deparou com LRF, 32 anos, Amásio, de KDF. Chegando ao local, o autor estava bastante alterado. Uma testemunha utilizou um pedaço de madeira que estava no chão para se defender, tentando resguardar a integridade física dos que estavam ali naquele local. O autor fugiu no momento. Ele fugiu em direção a uma residência ali nas proximidades. Imediatamente, as guarnições começaram um rastreamento, depararam com as vítimas do lado externo do estabelecimento. Eles indicaram o local em que o autor escondeu a arma de fogo. Ela foi localizada e apreendida. Há indícios de adulteração no cano da referida arma. Após os rastreamentos, o autor foi localizado e conduzido preso. Pessoal, essas foram as principais ocorrências atendidas pela Polícia Militar. Nós, da Polícia Militar, gostaríamos de passar a vocês algumas dicas de segurança, hoje voltadas para os moradores. Moradores, fiquem atentos. Esteja alerta à presença de suspeitos nas imediações de sua casa, principalmente nos momentos de sua chegada ou na hora de sua saída. Os roubos residenciais, eles têm uma grande incidência nos horários das 6 às 9 da manhã ou das 18 às 20 horas. Fique atento também a pessoas que prestam serviços residenciais e públicos. Exijam que elas se identifiquem. Caso note alguma motocicleta ou veículo estacionado ou sistematicamente, toda hora, passando e observando a sua residência, procure observar suas características, principalmente a placa, e telefone imediatamente para a Polícia Militar. Ao atender estranhos, preste atenção. Mantenha os portões fechados e a pessoa do lado de fora. Procure formar uma rede de vigilância comunitária para que haja uma observação mútua das residências. Não admita de maneira nenhuma o ingresso de pessoas em sua casa. As credenciais de carteiro, pessoas que lêem hidrômetro, que entregam gás, funcionários de companhias telefônica ou de energia, elas devem estar devidamente expostas, elas devem ser examinadas e, em caso de dúvida, devem ser confirmadas por telefone. Ajude a Polícia Militar a cuidar de sua segurança. Polícia Militar, nossa profissão, sua vida. Queridos, essas foram as principais ocorrências atendidas pela Polícia Militar e uma dica repassada. Por hoje é só. Forte abraço, fiquem com Deus, tenham um excelente final de semana, um final de semana prolongado em razão do feriado. Forte abraço, que Deus nos abençoe. Até segunda-feira, se Deus quiser.